A ideia qual é? É a gente construir isso junto, vocês darem as suas aulas nas escolas, quem for dar aula, aqueles que não estão diretamente em escola hoje, podem preparar uma intervenção como se fosse dar, porque já é uma parte, tá? Faz uma planificação de uma intervenção em sala de aula, uma intervenção didática relacionada à história antiga, e a gente trabalha com essa intervenção. E aqueles que forem para a sala de aula, a gente vai trabalhar com a intervenção e com o resultado do seu trabalho. Então, as etapas são, hoje, em que eu vou apresentar para vocês um dispositivo didático e um tipo de abordagem que eu particularmente acho muito importante, eu venho pesquisando isso há alguns anos e venho publicando nesse sentido, e tem a ver com o desenvolvimento do pensamento histórico. Bom, esse é um dos aspectos importantes. E a ideia é que vocês levem essas reflexões na hora de confeccionar, de montar a planificação de vocês, do dispositivo didático para vocês levarem para a sala de aula. Então, hoje, é uma apresentação desse tipo de dispositivo didático que eu sugiro fortemente que vocês apliquem ele. Vamos lá. O que eu quero falar com vocês hoje aqui é o que em inglês se chama Historical Literacy, em português, em espanhol, autores como Mário Carreteiro, por exemplo, que é um autor muito importante da área de didática da história, ele chama de alfabetização histórica, né? Ou seja, em português a gente chama de desenvolvimento do pensamento histórico. E o que isso tem a ver com tudo que a gente vai falar aqui? Eu acho que é uma questão central. A historical literacy, ou seja, o letramento histórico, mais propriamente em português, tem a ver com o desenvolvimento de habilidades cognitivas, que eu coloquei aqui, cognitive skills. E por que eu trago um pouco do inglês aqui? Porque uma parte significativa da produção em torno do pensamento histórico está em língua inglesa, tá? Mas também em português, também em espanhol e também em francês, pelo menos daquelas que eu trabalho mais profundamente, né? São essas 4 línguas. Vamos lá. Qualquer dúvida, por favor, vocês me interrompem, tá? Porque eu não estou vendo ninguém aqui. Aproximações. Aproximações com o que exatamente? A primeira pergunta que eu me faço retoricamente, mas que acho que é importante vocês refletirem é: será que o conceito de literacia histórica, ou letramento histórico, ele pode ser considerado universal? A pergunta é não. A ideia de conceito de letramento histórico não pode ser considerada universal. E a pergunta é por quê? Porque ele depende profundamente da contextualização no qual ele é aplicado. É lógico, como vocês vão ver, existem elementos, ou propriamente habilidades do pensamento histórico que podem ser consideradas universais, ou seja, você pode pegar um tipo de habilidade e verificar em vários lugares diferentes do país, do mundo, para tentar ver se a criança ou o adolescente está atingindo, está chegando ao nível de desenvolvimento que o professor pretende. Mas a contextualização, ou seja, o tempo, o espaço, o contexto em estudo, ou seja, a escola onde vocês estão, os estados onde vocês estão, as características mais particulares que vocês estão trabalhando em regiões de violência, em regiões de pobreza, ou, pelo contrário, em escolas gentrificadas, da elite, tudo isso faz com que, de alguma maneira, ajustes tenham que ser feitos nessa relação da construção do desenvolvimento do pensamento histórico. Uma das coisas que geralmente a gente pergunta, né, como é que a gente mede o letramento histórico? Como é que a gente mede esse negócio? Isso pode ser medido? A gente pode ter uma escala para dizer, olha, está mais desenvolvido ou menos desenvolvido? Pois é, essas discussões elas são interessantes e, ao mesmo tempo, difíceis, né? Quer dizer, a pergunta é, a gente pode medir o desenvolvimento do pensamento histórico, o letramento histórico, da mesma maneira que, por exemplo, um professor de matemática pode verificar se os alunos deles estão aprendendo uma
estão aprendendo de maneira progressiva, ou seja, se eles estão dentro de uma progressão de aprendizagem? A resposta é sim, mas também não. Depende, porque o pensamento histórico tem características muito particulares que vão justificar um pouco esse fato de eu estar titubeando entre o sim e o não. Vamos pensar em 3 modelos, né? No modelo dicotômico, no modelo progressista e no modelo polimórfico de desenvolvimento do pensamento histórico. O primeiro modelo, que eu chamo de dicotômico, não se utiliza mais hoje em dia, né? É um modelo ultrapassado, porque é um modelo, sobretudo, baseado na memorização de informações, né? E é aquele modelo em que uma parte significativa dos alunos e alunas trabalhavam, operaram pelo menos boa parte do século XX, até a década de 70, pelo menos 60, em que ou você sabia ou você não sabia. Então, ou você era letrado historicamente ou você não era letrado. Mas isso tinha muito pouco a ver com o desenvolvimento do pensamento crítico. Isso não tinha a ver com o desenvolvimento do pensamento crítico, e sim com a memorização de informações, de datas, relativos a nomes de pessoas, ou mesmo a relatos mais simplificados sobre processos. Ou seja, a pessoa sabe falar sobre a Revolução Francesa, sabe alguns nomes, algumas datas, então, mais ou menos, a gente pode dizer que ele é letrado historicamente. Então, e se você não sabe, você não é letrado. Então, essa ideia dicotômica entre sim e não é uma ideia que foi sendo abandonada, né, para ser substituída por outra. E essa seria a que a gente chama de progressista. Progressista numa ideia de evolução. Evolução em que sentido? É como se fosse o aprendizado do pensamento histórico, esse desenvolvimento ocorresse em estágios, como uma escada que você vai subindo de um nível 1 para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4, e assim sucessivamente. A grande pergunta é, o que é o nível 1? O que é o nível 2, o nível 3, e assim por diante. Há vários autores que tentaram fazer isso, né? Em Portugal, a Isabel Barca, lá no Canadá, a Catherine Duquette. Elas tentaram fazer o quê? Tentaram estabelecer, digamos assim, parâmetros específicos para tentar mostrar, o aluno atingiu esse ponto de compreensão do pensamento histórico relativo a alguma coisa? Suponhamos. Será que o aluno consegue entender a relação entre mudança e permanência? Nível 1. Ele compreende de maneira simplificada, mas não sabe apontar exatamente quais foram as causas que fizeram as transformações. Nível 2. Ele já consegue entender de maneira um pouco mais sofisticada a questão das mudanças, sabe apontar eventualmente causas e mesmo consequências que fizeram as mudanças. Nível 3. O aluno já tem mais capacidade de identificar não somente as causas e consequências, mas apontar também, digamos, controvérsias relativas às fontes, que umas dizem que sim, outras não. Então, assim, você vai numerando o nível e você vai estabelecendo, ou seja, é um papel do pesquisador estabelecer uma espécie de grade de análise, na qual ele vai dizendo o que significa o 1, o que significa o 2, o que significa o 3. Então, guarda isso aí um pouquinho. Porque existe um terceiro nível chamado polimórfico. E eu coloquei como building blocks. O que seria um building blocks? Building blocks é como se fosse um pouco a ideia do Lego. Né? Imaginem que vocês têm um saco cheio de pecinhas do Lego. Né? E essas pecinhas do Lego significassem alguma habilidade que você pode desenvolver. A questão é, você pode começar montando essa habilidade de várias maneiras para chegar ao mesmo ponto. Isso significa um pouco dizer também e caminhar no sentido de que as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Os alunos aprendem de maneiras diferentes. Alguns alunos vão mais rápido para algumas coisas, outros vão mais devagar para outras. E a ideia dos building blocks é interessante, por quê? Porque ela permite que você tome várias características do pensamento histórico. Eu vou falar mais o que são os pensamentos, o que é o pensamento histórico, afinal de contas, vai ficar mais claro ainda isso, né? Mas você toma, por exemplo, 5 características do pensamento histórico que você quer desenvolver,
5 habilidades do pensamento histórico. Um aluno pode aprender a entender relação de causa e consequência mais rápido que o outro, mas esse segundo aluno pode desenvolver características de ser mais empático, empatia, mais do que esse primeiro. E o terceiro pode desenvolver uma capacidade de duvidar das coisas, de levantar interrogações, mais do que os dois anteriores. Ou seja, no fundo, a gente tem várias habilidades que estão interconectadas entre si, mas a gente vai montando esses quadradinhos de acordo com cada aluno, de acordo com cada pessoa que está numa sala de aula. E isso a gente tem que ter flexibilidade para entender que esse universo diferente que os alunos, enfim, fazem parte, né, as características de cada um. Agora, a pergunta que eu me faço, não é meio retoricamente, será que o polimórfico invalida o progressista? Né? Ou seja, será que uma aprendizagem polimórfica do pensamento histórico invalida ou deixa de lado a ideia de nível? Você pode ter um nível 1, nível 2, nível 3? A resposta que eu posso dar para vocês é não. As coisas podem caminhar juntas, ou seja, você pode ter 2 grades de análise. Uma progressista em níveis, e uma polimórfica nessa maneira mais variável do desenvolvimento do pensamento histórico. Mas como que isso é possível? É possível se você selecionar aspectos específicos para trabalhar a ideia de progressão. Então, por exemplo, não é possível ou não é muito desejável que você compare a noção de empatia com, por exemplo, a capacidade do aluno de compreender o desenvolvimento do tempo e as cronologias. Quer dizer, empatia é um tipo de habilidade que envolve uma capacidade até mesmo afetiva na relação com o outro. A empatia, o empatos, né, como os gregos diriam, é a capacidade de você entender a experiência do outro, né, sem necessariamente concordar com ela. A empatia é compreender a experiência do outro sem necessariamente concordar com ela. Então, você pode, por exemplo, estabelecer níveis de progressão dessa característica da empatia, o nível 1, o nível 2, o nível 3. Mas você não pode comparar a empatia com o entendimento de causa e consequência, com o entendimento da noção de temporalidade, com outro entendimento especificamente do desenvolvimento do pensamento histórico. E aí você cairia já no nível polimórfico, que você tem que observar o desenvolvimento variável dessas habilidades em cada aluno. Mas ainda assim, nas pesquisas, vocês vão ver esses 2 níveis sendo trabalhados. Tanto esse que eu chamei de progressista, né, do progresso, do desenvolvimento evolutivo, tanto o polimórfico. Espero que esteja claro para vocês aqui. Agora, isso é só uma introdução à questão. Né? Antes, eu tinha comentado com vocês aqui, né, que o conceito de literacia, né, ou de letramento histórico, não pode ser considerado universal, porque ele depende de uma contextualização. E isso tem a ver simplesmente com o fato de que toda educação está ligada a poder. Né? Toda educação, ela não só ela pode retirar poder das pessoas, como pode empoderar as pessoas. Né? Acho que essas citações que eu trouxe aí são interessantes para a gente sintetizar essa ideia, né? Aronovitz e Giroux, eles vão dizer, eles começam reconhecendo e concordando com Ritz que qualquer definição de alfabetização deve abranger uma relação particular entre conhecimento e poder. É o que eu estou falando aqui. Em seguida, eles vão dizer que é política, né? Ou seja, a educação ela tem uma dimensão política, porque o letramento representa um conjunto de práticas que podem fornecer as condições pelas quais as pessoas podem ser empoderadas ou desempoderadas. Então, o conhecimento ele pode construir e empoderar, mas ele pode destruir também. Pode apagar as pessoas, deixar as pessoas no esquecimento, diminuir as pessoas, diminuir grupos. Né? Então, essa relação, por isso a educação e desenvolver quais habilidades do pensamento histórico depende da sensibilidade da localização desse desenvolvimento. O que eu quero desenvolver, aonde eu trabalho. Isso é uma coisa que vocês têm que pensar, percebe? Eu quero estimular vocês a refletirem. No momento que você falar, Guilherme, eu quero desenvolver mais esse aspecto do pensamento histórico. Legal. Por que você quer desenvolver mais isso?
Você tem que pensar isso em relação a por que é importante, afinal de contas, qual a relevância, né? Relevância é central dentro do pensamento histórico. Qual a relevância, afinal, de ensinar isso que eu ensino para essa população, para esse público a qual me dirijo? E vai dizer pedagógico porque o letramento sempre envolve relações sociais nas quais se dá aprendizagem. É o que eu estou falando aqui. O poder legitima uma visão particular do mundo e o privilégio legitima uma interpretação específica do conhecimento. Tá? Então, esse é um elemento que vocês têm que pensar. Né? Aonde eu ensino, para quem eu ensino e por quê? Qual a relevância disso que eu estou ensinando para eles? Para vocês saberem selecionar não apenas o tema que vocês vão ensinar, ou temas sobre a antiguidade oriental, como pesquisa Perla, ou como, por exemplo, a questão das arquiteturas que eu estava vendo no desenvolvimento de maquetes do Nobel, no trabalho Nobel. Afinal de contas, o quê? Para que eu estou fazendo isso? Qual o meu objetivo? O que eu quero desenvolver? E, mais especificamente, qual a habilidade do pensamento histórico que eu quero desenvolver? E, continuando, a gente agora começa a falar mais centralmente sobre o que é o pensamento histórico, né? E, mais especificamente, nas dimensões do letramento histórico. Tá? Vamos lá. Primeira parte. O pensamento histórico ele pode ser dividido em três dimensões principais. A primeira é aquela que nós podemos chamar de conhecimento histórico. Historical knowledge. Conhecimento histórico, pura e simplesmente. E o que é o conhecimento histórico, pura e simplesmente? É o que vem citado logo acima. A concepção mais tradicional do letramento histórico é aquela que vai entender a memorização de eventos e narrativas. O historical knowledge. Como central, assim a história se tornaria, um museu de informação que apenas legitima uma visão particular da história como um bem sagrado, projetado para ser recebido, em vez de interrogado pelos alunos. Essa é a concepção mais tradicional da aprendizagem do pensamento histórico, ou seja, é a aprendizagem que, em português, nós chamamos de conteudista, de conteúdos. Quanto mais você sabe falar sobre eventos, quanto mais você sabe falar sobre pessoas, quantas datas a mais você memorizou, quantos nomes a mais você sabe, mais você saberia a história. Isso significa dizer que não há uma interrogação, não há a pretensão de desenvolvimento do pensamento crítico. E, nesse caso, a história, o ensino da história se torna algo basicamente quantitativo. Aí vocês poderiam me perguntar, mas Guilherme, vem cá, como é que a gente ensina história sem data, sem eventos, sem narrativa? Não, a gente não ensina história assim. A gente sempre se utiliza do mundo empírico, dos eventos, das pessoas, dos acontecimentos, das guerras. Tudo isso faz parte do enredo que a gente cria para poder ensinar alguma coisa. Não é isso? Mas a pergunta é, essa é a finalidade? A finalidade é que meu aluno saia de aula sabendo narrar mais coisas sobre um evento? Isso seria a mesma coisa de dizer que o aluno teria que decorar um soneto. Será que ele sabe o que está escrito no soneto que ele decorou, na poesia? É uma relação entre quantidade e qualidade, mas nenhuma história é feita sem o conteúdo. Então, o conteúdo sempre estará lá. Mas esse primeiro nível de desenvolvimento do pensamento histórico é o nível mais das espumas, onde ficam as ondas. A gente está mais no raso das coisas. Mas ele é importante de toda forma. E a gente passa para o segundo nível. A segunda dimensão seria da compreensão conceitual. E dentro dessa compreensão conceitual, eu chamo a atenção para vocês para alguns conceitos que são chamados conceitos de segunda ordem. Os conceitos de primeira ordem são os conteúdos propriamente ditos, né? De primeira, né? Ou seja, a Revolução Francesa, sei lá, a Guerra do Paraguai, e por aí vai, né? São os conceitos de primeira ordem. Os de segunda ordem são conceitos que propriamente ajudam
a articular a compreensão do passado. Na citação de baixo está: eles surgem implicitamente no ato de fazer pesquisas históricas e são necessários para se engajar em investigações e ancorar narrativas ou interpretações históricas do passado. Olha só que interessante, a gente está começando já a falar de interpretação. E para interpretar alguma coisa, tá? Os conceitos de segunda ordem, por exemplo, tempo, eu poderia também falar de temporalidade, fonte, de que fonte eu estou falando? É uma fonte imagética? É uma fonte escrita? É uma fonte literária? É uma fonte musical? É uma fonte audiovisual? É uma fonte de primeira mão, de segunda mão? É um testemunho oral? Olha quantas fontes eu tenho. E dentro desse universo todo, como se articulam as relações de causa e consequência? Afinal de contas, a história é muito a compreensão das mudanças, daquilo que se transforma. E tudo que se transforma tem causas variadas que fazem aquilo acontecer. Quais são as causas, quais são os efeitos? Nessas mudanças, o que continua? O que permanece? O que se pode compreender? E, afinal, qual a relevância? Todos esses elementos, tempo, temporalidade, fonte, causa, consequência, mudança, continuidade, relevância e compreensão, todos eles, quando nós vamos fazer nossas pesquisas, a gente o tempo inteiro está preocupado com isso. A coisa que eu costumo dizer para os meus alunos na graduação é o seguinte: é muito engraçado que, quando eu vou fazer um projeto de pesquisa, eu estou preocupado com a relevância do meu projeto, pelo menos em 2 níveis. O primeiro nível é: o meu projeto, ele responde, ou ele pretende responder a problemas específicos que outros autores estão discutindo. Portanto, meu projeto é relevante academicamente falando? Sua primeira pergunta. A segunda é: o meu projeto é relevante socialmente falando? Ou seja, o meu projeto ele responde a um anseio social, a questões sociais que brotam da sociedade, que são, portanto, relevantes para que ele seja, por exemplo, financiado pelo governo? E é muito curioso quando nós vamos dar aula numa sala escolar, a gente para de pensar na relevância. A gente se automatiza a tomar o livro didático, o manual escolar, como se fosse um guia contra o qual não houvesse nenhuma capacidade do professor de intervir. E eu fico pensando, quando eu vou ensinar, sei lá, a Grécia Antiga na escola, a pergunta que eu costumo fazer é: por que eu estou ensinando Grécia Antiga? Porque se eu me pergunto isso, logo em seguida, a pergunta é: o que eu vou ensinar da Grécia Antiga que é relevante para esse aluno? Percebe? Porque se o aluno chega para vocês e pergunta: professor, isso aconteceu comigo várias vezes, eu imagino com vocês também. Professor, por que a gente está estudando isso aí? Se a resposta for porque está no livro didático, porque está no conteúdo, eu acho que ali morreu a história, morreu o historiador, morreu a possibilidade da gente construir qualquer coisa crítica, porque a gente virou burocrata. História, desenvolvimento do pensamento histórico, ensino de história e construção da cidadania na escola não pode ser um exercício burocrático, não pode ser um exercício automático de autômatos, de robôs que são colocados lá para falar qualquer coisa, não importa o quê. Então, a relevância é um elemento central, absolutamente central, para a gente pensar, e para vocês pensarem quais conteúdos, afinal, vocês vão fazer esse entrelaçamento que eu estava pedindo para vocês fazerem, né? Vamos tentar fazer um cruzamento da história contemporânea com o passado, distante. Esse é o desafio que eu estou colocando para vocês. Para a gente fazer isso, a gente tem que entender a relevância. Mais à frente eu falo um pouquinho mais de como eu busco essa relevância, né? Talvez seja um exemplo, seja uma maneira de vocês visualizarem isso de maneira mais concreta. E a terceira e última parte, que eu tomo sobretudo de um autor norte-americano, professor de Stanford, né, que tem um projeto muito interessante com as escolas de ensino médio da Califórnia, que se chama Sam Weinberg. Né? O Sam Weinberg, ele desenvolveu essa terceira dimensão, que ele chamou de dimensão heurística ou interpretativa. E ele disse o seguinte: existem 3
grandes momentos nessa dimensão heurística. A primeira delas seria a definição de um corpus documental, sourcing. O que o Weinberg está falando? E eu concordo com ele quanto a isso. Não deveria existir aula de história sem fonte. A escolha das fontes, que parte do professor inicialmente, mas que parte também da interpretação do aluno, ela não pode deixar de existir. Porque uma aula sem fonte é deixar que se crie uma espécie de grande macronarrativa que ou vai ser feito pelo livro didático, ou vai ser feito pelo professor. E aí a gente vai entregar tudo de mão beijada, né? Ou seja, e a pergunta é, quando a gente entrega de mão beijada, funciona? Funciona muito menos. Porque quando nós damos uma palestra em sala de aula, ou quando a gente fala sobre... Quando a gente fala para o aluno ler o livro didático, a gente está fazendo com que eles exercitem de maneira muito mais mecânica, muito menos passiva. Então, trabalhar a partir de fontes é central, porque isso vai estimular os alunos a trabalharem de maneira mais ativa. Primeiro passo. Segundo passo, ele chama de corroboration, corroboração, ou que, na verdade, a gente chama mais em português de intertextualidade. O que seria intertextualidade? É você cotejar as fontes. Não existe, eu não disse, mas não existe começo de trabalho sem um problema. E aí você vai vendo como que o Sam Weinberg está se aproximando muito daquilo que a gente discutia na faculdade de História. Né? A gente faz história sem levantar um problema? Sem levantar uma questão? Não. Mas a gente vai para a sala de aula e a gente esquece o problema. A gente não problematiza. A gente não pensa em sala de aula hoje, rapaziada, tudo bem? Bom dia, meus alunos. Hoje a gente vai tentar responder uma pergunta muito importante. Essa pergunta aqui. A pergunta aguça o olhar. A pergunta busca uma resposta. E essa resposta está onde? Na leitura e na intertextualidade, na nossa capacidade de fazer esse cotejamento das fontes. E é o que ele vai fazer com a experiência dele em sala de aula. E o terceiro nível é um nível que ele chama de criação de um big picture. Big picture nada mais é do que a criação de um contexto. Outros autores vão ressaltar essa ideia com outros conceitos, né? Com outras palavras. O Jörn Riesen, o alemão, vai chamar de desenvolvimento da capacidade narrativa. E veja, a capacidade narrativa na história não é uma descrição, é uma argumentação. É uma narrativa argumentativa. O Peter Lee, autor inglês, vai dizer que a importância da compreensão de uma estrutura útil do passado. Significa o que dizer? Que depois de você escolher as fontes, de você levantar um problema, de você cotejar as fontes, o aluno tem que progressivamente desenvolver uma capacidade de, partindo da fragmentação das fontes, atingir uma estrutura passível de interpretação. Quando eu era mais novo, quando eu estava na escola, eu ouvia muito a palavra, qual é o contexto disso aí? E o contexto, muitas vezes, ele é falado por alguém, é dado por alguém. Alguém vai te dar um contexto, vai te contextualizar alguma coisa. E é muito curioso, porque só depois de muito tempo eu parei para pensar que o contexto ele só existe num discurso do historiador. É o historiador que costura isso tudo. É ele que pega um monte de retalho e costura. A história é uma estrada cheia de buracos. O historiador faz o quê? Ele vai passando asfalto sobre esses buracos para que o aluno não sinta esses buracos. Mas se o aluno não sente os buracos, ele não consegue perceber como a história é feita. Então, gente, toda a proposta do Sam Weinberg, que eu acho brilhante sobre vários aspectos, é que o aluno se torne um pouco também um historiador. A ideia central dele é baseada num processo de investigação histórica, ou seja, o letramento histórico é você inserir o seu aluno num processo de investigação. Como que se faz isso?
Esse é o desafio de mostrar aqui hoje, é criar um dispositivo didático para a gente tentar abordar isso em sala de aula. O dispositivo é só uma parte do processo. A outra é a construção da aula propriamente dita, a partir de um tema e coisas assim. Quais são os marcos ou as dimensões do letramento histórico? Né? E aí você tem os grandes marcos e as subdimensões. Isso aí eu tirei de dois autores sul-africanos. Tá? Eu não cito eles diretamente aqui, mas em vários artigos que eu publiquei eu menciono. É o Marshall Maposa e o outro é o Johan Wasserman. Então, o que acontece? A primeira dimensão, já falei para vocês, que é a dimensão do conhecimento histórico, propriamente dito, que é baseado em eventos narrativos, e que, fundamentalmente, é ligado à memorização desses processos. O segundo, da compreensão conceitual, que envolve a compreensão de tempo, causa e consequência, motivação, o que levou uma coisa a ser feita? O que motivou alguma coisa a ser feita? Significance, que é a relevância. Qual a relevância desses processos? Quais julgamentos morais estão envolvidos na produção de uma fonte histórica? Será que a fonte que a gente está lendo tem julgamentos morais do seu autor? Mudança, continuidade, empatia. Tudo isso e tantos outros elementos conceituais são relevantes. E quando a gente vai para o método histórico, que é exatamente aquilo que eu estava mencionando para vocês, do Sam Weinberg, tem a ver com o trabalho com fontes. E o trabalho com fontes requer a busca pelas fontes, ou a seleção das fontes, o cotejamento das fontes, a corroboração, né? Se uma concorda ou se uma discorda da outra, a contextualização, afinal de contas, é possível partir da fragmentação e criar uma narrativa argumentativa sobre a história, tomando as fontes como base? Depois, a análise, afinal de contas, o que isso quer dizer, a avaliação e a própria explicação. A explicação é o último nível, porque a explicação é a capacidade de você não só analisar e avaliar e compreender, mas de você saber explicar aquilo que você estudou. E isso vai depender do ano que vocês vão trabalhar. Sexto ano é uma coisa. Terceiro ano do ensino médio é outra completamente diferente. Né? Porque isso tem que ver com o desenvolvimento biológico dos próprios alunos e a capacidade cognitiva deles. A exigência é sempre relativa à faixa etária. Dois elementos importantes do pensamento histórico são a consciência histórica, que, em linhas muito gerais e breves, é a capacidade, ou, na verdade, a relação que se estabelece a partir do presente com o passado e com o futuro. Ou seja, nós que somos seres do presente, né, do nosso presente, de que maneiras nós nos vinculamos ao passado, às memórias, às fontes, aquilo que a gente se interessa pesquisar, e de que maneira nós olhamos para o futuro ao mesmo tempo que pesquisamos o passado. O que de relevante existe nesse passado para que a gente pesquise? Tem a ver com a dimensão do futuro. Tá? Por que nós ensinamos certos temas e outros não na escola? Tem a ver com a dimensão do futuro. Então, a construção dessa dinâmica em que nós somos seres do presente e que recorremos ao passado para pensar o nosso próprio futuro, tem a ver com essa relação da consciência histórica. E, por último, a linguagem histórica, que é um pouco o jargão, um pouco como nós nos expressamos e como nós podemos ensinar na escola os alunos a argumentarem historicamente. É um pouco utilizar as fontes para justificar as coisas. Uma opinião sem fundamentos não é nada, não significa nada. Tá? E o que são os fundamentos de uma opinião? É a pesquisa que foi feita. Como que você expressa isso? Através de uma linguagem. Tudo isso faz parte desse grande quadro de entendimento e de entendimento de muitos países por aí fora sobre as possibilidades do desenvolvimento do pensamento histórico. Muito bem. Parte final do nosso trabalho aqui é falar um pouco sobre o que seria um dispositivo didático. E aí, passei que eu estou fazendo com vocês, veio desde esse entendimento mais geral sobre o pensamento histórico e sobre o letramento histórico, até, afinal de contas, como é que a gente vai colocar isso em sala de aula? Eu começo a tentar responder agora.
O Yves Lenoir, que é um grande pesquisador de didática da história belga, né, radicado no Canadá, ele fala que um dispositivo didático correto é aquele que está baseado na tríade problema, ou seja, aquele que levanta uma questão, uma problematização, que parte para uma compreensão, o entendimento, afinal, eu entendi ou não entendi esse negócio? Se eu entendi, eu consigo aplicar. Se eu entendi, eu consigo ensinar. Se eu entendi, eu consigo me utilizar daquilo, transformar aquilo numa coisa que pode ser útil para utilizar em várias coisas da vida. E aí eu ligo com o Riesen, que tem uma coisa muito importante, né? Que ele fala que a história é importante para você viver a vida. A história é importante para você compreender o mundo de uma maneira tão diferente e criticamente diferente, que ele ajuda você a se entender nesse mundo. É uma busca também da existência e das identidades de cada um. Por isso a história pode ser um elemento tão importante para os alunos. Porque a busca da identidade e de uma identidade positiva é também uma maneira dos alunos se protegerem, eles próprios se protegerem contra as maldades do mundo, contra coisas terríveis que circulam nas redes, contra as fake news, contra os discursos de ódio, contra todo tipo de coisa que atinge a dignidade humana. Como que a gente faz isso? Ensinando aos alunos a pensarem historicamente. Como é que funciona uma relação em sala de aula? Desculpa aí o francês, mas é um artigo que não saiu ainda, tá? Embaixo está escrito a mediação didático-pedagógica do professor, l'enseignant, né? À esquerda, aquele que é o aprendiz, o aluno, e à direita, o saber. A questão é, o que vocês fazem em sala de aula é o que o Lenoir chama de mediação cognitiva, não é? O professor, no fundo, é um mediador desse conhecimento. Por que ele é um mediador? Porque ele vai ajudar que o aluno desenvolva uma espécie de representação, uma espécie de imagem razoável sobre aquilo que ele está aprendendo. Então, o professor está ali fazendo um meio de campo para que o aluno desenvolva uma imagem, né? E isso é sempre muito importante a gente entender, porque a gente se entende muito bem, né? Isso é muito engraçado. Eu me entendo super bem. Sempre quando eu falo, eu compreendo tudo que eu digo. Agora, será que vocês estão compreendendo o que eu digo? Será que eu, numa sala de 6º ano, ou de 8º ano, seja lá qual for, será que quando eu falo, meus alunos entendem efetivamente o que eu estou falando? Então, essa mediação didático-pedagógica ela é fundamental porque o saber não parte do professor, percebe? O professor é um intermediário nesse processo. E nessa intermediação, a gente tem que tentar entender o que o nosso aluno está desenvolvendo como representação. O que ele está pensando, afinal das contas, daquilo que a gente está falando, dos conceitos que a gente está utilizando, e assim por diante. E aí, nessa mediação cognitiva, afinal de contas, aonde que a gente se coloca, e eu gostaria que vocês desenvolvessem um tipo de dispositivo que levasse em consideração essa experiência da direita. Problema, compreensão, aplicação. A gente parte de um problema, a gente entende esse problema, e a gente, após entender, a gente consegue aplicar coisas a partir dessa compreensão. E ela tem a ver com a problematização, que é um ponto de partida, a construção de um saber, e essa construção de um saber depende da organização, da pesquisa e digamos, da formulação do próprio saber. Ou seja, a pesquisa, ela é um caminho para você formular um saber. Então, você está lá com as suas fontes, você está pesquisando, o aluno está pesquisando, está entendendo, está perguntando, está criando imagens erradas na cabeça, e você vai lá intervir e fala, não é bem isso, pensa bem, olha só o que ele está colocando aqui, você vai levantando perguntas para os alunos, será que o autor está pensando realmente isso? Será que o autor quis dizer esse negócio? Lê de novo isso aí. O aluno vai ler, de repente vai chegar a um outro entendimento. Então, essa pesquisa, ele vai ajudando o aluno a diminuir essa fragmentação e conseguir dar uma forma a esse saber. Então, a gente tem que sair o quê? Da ideia de explicação-aplicação. A ideia da esquerda, explicação-aplicação, onde o aluno é basicamente um receptor e o professor um transmissor do conhecimento.
O nível intermediário, que seria da observação, compreensão, aplicação, é interessante, porque muitas vezes o aluno aprende dessa maneira chamada indutiva. Imaginem que vocês levem os alunos de vocês para fazerem uma espécie de quadras de arqueologia, né? Você vai lá cavar as quadrinhas para poder cavar e pesquisar, afinal de contas, o que tem aqui debaixo da terra. Na medida em que ele vai cavando, ele vai aprendendo por indução, né? A experiência empírica de cavar, de achar um objeto, vai ensinando para ele. Mas só que, se a gente vai nesse observação, compreensão, aplicação, provavelmente a gente vai passar depois para eles uma espécie de questionário, perguntando, olha, o que vocês acharam? Que tipo de coisas? Quantas coisas vocês acharam? O que vocês acham que pode ser isso? Quer dizer, isso é interessante? Sem dúvida. Mas, dentro do quadro que eu gostaria que vocês trabalhassem, a gente tem que levantar um problema. A gente pode fazer as quadras, os alunos podem entender, aprender empiricamente, de maneira indutiva com as coisas, mas a gente tem que partir sempre de um problema. Coloquem isso na cabeça de vocês. Sem problema e sem fonte, a gente não está fazendo um tipo de dispositivo didático que coloca o aluno numa posição ativa em relação ao conhecimento. A gente não está fazendo. Então, esse da direita é o que eu gostaria que vocês se dedicassem mais. E, por fim, conceitualmente, se esse dispositivo didático depende dessa ideia de problema, compreensão, aplicação, como é que a gente faz isso? Aí eu vou dizer para vocês como é que eu fiz. Tá? Tanto que eu vou deixar como leitura para vocês refletirem, criticarem. O que eu vou deixar para vocês não é um modelo, não é um manual, mas é um processo que eu fui aprendendo a fazer, e testando isso, e refazendo, e participei de vários projetos, e deu muito certo em vários aspectos. E eu queria mostrar para vocês essa ideia. Que modelização é essa? Modelização tem 3 etapas: aproximação, problematização e síntese. O que é aproximação? A aproximação é partir do presente para o passado. Ou seja, o problema, olha só, a problematização, ela parte do presente. Como assim do presente? Cara, o que é importante para a comunidade que eu trabalho? Não, Guilherme, trabalho numa comunidade extremamente violenta, difícil, os alunos são muito estressados porque é a pobreza, é um monte de coisa e tal. A pergunta é, será então que falar do significado da paz não é importante para essa comunidade? Não é importante para esses alunos? O que significa paz no tempo presente? O que significa paz hoje em dia? Será que não pode ser um ponto de partida interessante para a gente pensar o que significa paz na Idade Média? Ou em algum momento da Idade Média? Ou em algum momento do Brasil colonial? Ou seja lá o que for. Não é? Então, a aproximação deve ser, ao mesmo tempo, cuidadosa, objetiva e convidativa, e partindo sempre do presente. Fundamentalmente, trata-se do momento em que se convida os alunos a adentrar ao universo de uma nova temática. Trata-se do direcionamento do olhar. Como é que você faz isso, Guilherme? Pensa o seguinte, imagina que eu queira pesquisar, refletir sobre a arquitetura romana. Será que partir, por exemplo, de uma ideia colocada num desenho, como Asterix e o Domínio dos Deuses, não pode ser interessante? Será que, se eu não trouxer para eles o problema da moradia no mundo contemporâneo, a destruição das favelas que ocorreu principalmente no caso do Rio de Janeiro, nas décadas de 50 e 60, para que fossem feitas outras coisas no lugar, ou seja, o deslocamento, a força dessas pessoas? Estou falando no caso do Rio de Janeiro. Né? Isso aqui é chamar a atenção para o universo lúdico infantil. Né? Uma das coisas centrais que estão colocadas no Asterix e o Domínio dos Deuses é o problema ambiental. Olha só, eu posso falar sobre meio ambiente e arquitetura romana ao mesmo tempo? Talvez seja possível, mas eu parto do presente. As reflexões que podem atingir os alunos, as preocupações deles. A preocupação com moradia é uma preocupação mundial, né? Não só brasileira.
uma preocupação que atinge muitas pessoas. Mas a violência em torno dessa moradia ela também foi muito presente. Será que a partir dessas questões não ajuda a gente a pensar também a urbanização em outras épocas? O que significava a urbanização? Isso? Quer dizer, sempre do presente para o passado. Afinal de contas, por que Júlio César, no Asterix e Obelix, queria destruir a favela ali dos gauleses? Será que os motivos são os mesmos, são parecidos com aqueles que levaram os governantes do Rio, como Carlos Lacerda, Negrão de Lima, a fazerem os deslocamentos, ou seja, muitas vezes destruindo favelas, expulsando as pessoas que iam morar muito distantes na cidade do Rio de Janeiro, de onde eles moravam antes? Então, a pergunta é essa. Essas coisas não estão interconectadas? O presente nos estimula a aproximar o aluno da temática. O objetivo de vocês não é falar sobre o Asterix e Obelix, e nem necessariamente sobre a favela ou sobre a moradia no mundo contemporâneo. Mas entender a moradia no mundo contemporâneo pode ser uma chave que vai criar uma representação mental na cabeça dos seus alunos para eles compreenderem outras épocas, o mesmo problema sendo colocado. Eu posso levantar um problema e levar ele para várias temporalidades diferentes. Será que eu não posso também falar sobre períodos em que de violência, períodos disruptivos de autoritarismo, ame ou deixe o Brasil, né? Falar desse amor patriótico e, ao mesmo tempo, me referir, de repente, àquilo que se falava sobre o amor à pátria na antiguidade? Né? Esse é um artigo que não saiu ainda, meu, Péricles, segundo Tucídides, vai dizer: olhe, fixe os vossos olhos sobre a grandeza de Atenas, até que ele seja preenchido de amor por ela, ou de amor dela. Será que entende aonde eu quero chegar? Quer dizer, o amor à pátria, será que esse ame o Brasil ou deixe o Brasil é o mesmo amor sobre o qual a pátria se falava em Tucídides? O que significa amar a pátria hoje em dia? O que significa ser um patriota? Será que isso é importante? Será que ser patriota é a mesma coisa que ser cidadão hoje e na Grécia Antiga? Veja quanta coisa a gente pode pensar nessa relação entre presente e passado. Mas se a gente joga no presente a aproximação, a gente estimula os alunos a entrarem no jogo da investigação histórica. A gente tem a problematização, que é a segunda etapa. A problematização é o momento mais importante de todo o processo descrito aqui. E, a partir desse momento, serão discutidas as principais fontes gregas antigas que concernem ao tema proposto. Ou seja, se você está falando sobre a questão do amor à pátria, né, isso seria muito interessante para discutir com os alunos no Brasil hoje em dia. Né? Acho que na Argentina também há um perigo aí de figuras, digamos, políticas extremadas chegarem ao poder, não é verdade? E será que discutir essa questão, essa ideologia do amor patriótico não seria importante? Essa ideia de nação, ou dos rituais ligados à nação, em que medida isso é importante? Bom, se você aproxima o aluno aqui, mas você quer estudar a Grécia Antiga, as fontes que você vai selecionar não podem ser contemporâneas. O que você fez na aproximação foi chamar o aluno, foi convidar o aluno a entender a relevância do que você está colocando. Todo o tema histórico do passado recai sobre o interesse contemporâneo, não só na pesquisa, mas no ensino também. E a gente tem que entender que os alunos estão lá para serem cidadãos e pensarem criticamente o mundo que eles vivem. Então, sim, o tema histórico grego antigo, romano, egípcio, ou de qualquer temporalidade que seja, mesmo contemporânea, ele tem que responder a alguma coisa do presente. Alguma inquietação, alguma angústia, uma dúvida, medo. Então, para sintetizar, quando vocês entram na problematização, aí vocês vão ao passado. Vocês partiram do presente, agora vocês vão para o passado. E aqui na problematização, se o tema é grego, as fontes serão gregas. Porque aí sim, o aluno vai ter que entender
esse problema da habitação na Grécia Antiga. Vamos trabalhar com arqueologia? É isso. O aluno vai ter que entender o problema da religião no Egito Antigo. Vamos trabalhar com as fontes lá os textos dos sarcófagos? Ou seja lá qual for. Então, é esse movimento. E no processo de problematização, o que você tem que desenvolver nos alunos? A capacidade deles cotejarem as fontes. Está vendo que os alunos estão trabalhando o tempo inteiro? São eles que estão trabalhando, não são vocês. Vocês estão organizando, vocês estão mediando essa relação. E aí eles podem passar por vários níveis, e aí níveis progressivos, né, de análise dessas fontes. As 4 perguntas que nunca podem faltar. Quem, quando, onde e por quê? Quem produziu essas fontes? Quando foi produzida? Onde foi produzida? Por que foi produzida? A gente não pode começar uma discussão sobre uma fonte sem que os alunos saibam quem foi o autor, que ano, quando, que época que foi produzida, onde foi produzida, afinal de contas. Foi em Atenas? Foi em Esparta? Em Corinto? Foi na Pérsia? Onde foi produzido isso? E quem, afinal de contas, produziu? É uma poetisa como Safo? É um viajante como Pausanias? Digamos, um historiador como Plutarco? Quem produziu? Porque a forma que cada um produz encaixa dentro de gêneros literários, gêneros de expressão que são importantes serem entendidos. E a gente pode passar para o segundo nível da análise. Eu estou chamando de aprofundamento contextual. Como o contexto em que as fontes foram produzidas pode influir nas ideias nelas expressas. Em termos mais simples, tratava-se de tempos de paz, de bonança, de riqueza, fartura, crise social, frugalidade, guerra? Do que se trata? Como é que esse contexto geral? Estava todo mundo vivendo bem, comendo bem, tendo um monte de filho? Ou pelo contrário? Era um tempo de medo, de crescimento vegetativo muito baixo? Qual a mensagem principal de cada fonte? É possível fazer uma síntese? E por aí vai. Isso é uma estratégia de análise. Você trabalha por níveis. E esses níveis dependerão de quem? Do contexto que estão inseridos. Eu volto à questão. Não se desenvolve pensamento histórico fora de um contexto. O contexto da sua sala de aula, do seu público, do nível que você está trabalhando, vai dizer até onde você vai. E, por último, para finalizar, a síntese. É a terceira parte desse trabalho. A parte mais simples do percurso temático é aquele em que o docente vai retomar as principais questões colocadas ou surgidas durante o trabalho. Ou seja, vocês começaram com a aproximação do trabalho, né? Do presente para o passado. Qual é o nosso problema final? Depois vocês foram para a problematização em cima das fontes do passado. E você chega aonde? Onde você chegou com isso tudo? Quais conceitos foram enfocados? Quais conceitos eles aprenderam? Como é que você vai saber isso? Só consegue fazer isso se você fizer debates coordenados, jogos lúdicos, redações, enfim. Você também tem que ser um investigador daquilo que o seu aluno está aprendendo. Então, você tem que aprender com eles. Como é que você aprende com eles? Só se você retiver deles alguma coisa. Isso pode ser uma apresentação teatral, pode ser um debate, pode ser uma redação, pode ser um monte de coisa. A síntese, meus caros, então, é ao mesmo tempo o ponto de culminância de um trabalho, um importante diagnóstico a ser feito das práticas que vocês empreenderam, tá? Essas são as 2 indicações de leituras que eu vou deixar no Drive para vocês. São 2 textos que eu escrevi. Um com um colega lá de Montreal, o Thierry Desjardins, se chama Arquitetura e Urbanismo Romano como Projeto de Civilização em Asterix e o Domínio dos Deuses, né, publicado em 2022. E o último eu escrevi com a Juliana Magalhães dos Santos, uma colega que é pós-doc na USP, que se chama Ao menos aqui, as mulheres têm voz, temas sensíveis, percursos temáticos e a história da Grécia Antiga para o ensino fundamental. O presente, ele tem que ser duplamente estimulante para a gente. Ele tem que ser estimulante para nos levar a refletir, afinal de contas, por que eu estou trabalhando com isso? Por que eu estou ensinando isso? Sabe? Para que o presente nos estimula a pensar o passado e falar, bom, acho que eu vou estudar mais isso, acho que eu vou dar ênfase a isso, porque isso é uma questão importante para a gente hoje em dia, né?
E dependendo da região, do lugar onde você trabalha, também aparece isso, né? Cada região tem as suas questões, né? Tem as suas... Por que não partir dali, né? Porque não... isso torna mais significativa a aprendizagem. Então, o presente nos serve de um caminho de aproximação, né? Você se aproxima desse objeto.